Hoje sim, tive uma experiência assim, bem diferente com Jesus. E eu vim meditando nessa palavra que eu quero trabalhar ela nessa noite, que nós vamos aprender algumas coisas, né? E hoje foi um tempo assim de muita presença de Deus na minha vida, né? Hoje eu levantei cedo, acordei cedo na casa que eu fui dormir com a minha mãe, acordei lá cedo e comecei a pensar o que eu vou falar, como é que eu vou alimentar a igreja, o que vai acontecer. E o Espírito Santo começou a falar comigo, eu já comecei a chorar no travesseiro, nem tinha levantado. E depois eu fui comprar pão, eu fui chorando para Viscardi. Nunca aconteceu isso comigo, voltei chorando e do Espírito Santo só me alimentando na cabeça. Eu falei, é muita bênção hoje, é muita vitória, muita glória de Deus, porque realmente o Senhor é maravilhoso. Eu gostaria que você abrisse em Filipenses capítulo 4. Essa palavra ela vinha já dentro do meu coração de um tempo para cá, que eu meditei nela um dia, e Deus falou comigo algumas coisas, e eu quero falar com você nessa noite. Filipenses 4, do verso 10 ao verso 20. Então Paulo diz aqui o seguinte: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, ao nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, a nossa vida, ela é feita de fases, de tempo, de época, de circunstâncias. E a palavra de Deus fala que há todo o propósito para se realizar debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de colher, tempo de se alegrar, tempo de tristeza, né? Há todo tipo de situação que acontece debaixo do sol, do céu, né? E o que nós vemos aqui, obrigado querido, Deus te abençoe. O que nós vemos aqui, nesse texto, é um tempo de tribulação na vida de um servo de Deus. Um tempo difícil que ele estava vivendo. Se você conhece um pouco da palavra, você vai entender que a vida do apóstolo não foi fácil, né? Antes ele perseguia a igreja, tinha autoridade para fazer essas coisas. Depois que ele encontrou com o Senhor da igreja, a coisa mudou. De perseguidor, ele passou a ser perseguido. E quanto esse homem não sofreu por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor às almas perdidas, né? Quanto que esse homem não sofreu, quanto que ele não padeceu por causa das suas situações. E ele mesmo fala, né, no versículo 14, né, que ele tinha uma situação: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Os filipenses estavam preocupados com Paulo, estavam desejando ajudar Paulo, e Deus levantou eles mesmo para ajudar o apóstolo nas suas dificuldades, nas suas necessidades, né? E mesmo estando numa situação de tribulação, de dificuldade,
né? Eu acho maravilhoso ele começar essa parte do texto dizendo: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Olha só que coisa fantástica, né? Como é que uma pessoa que está vivendo uma situação tão difícil consegue se alegrar no Senhor? Mas ele se alegrou no Senhor porque ele viu o amor dos filipenses, ele viu o desejo dos filipenses em ajudar ele, né? Deus moveu, o Espírito moveu o coração daquelas pessoas para abençoar Paulo, o seu ministério, a sua vida. E ele ficou feliz demais, mesmo na situação que ele está vivendo de tribulação, não é verdade? Dizendo: estou cheio de alegria no Senhor pelo cuidado e amor que os irmãos têm para com a minha vida. É isso que ele começou declarando: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Que você possa gerar esse sentimento no seu coração, não às vezes pela tua própria força, mas tem hora que você precisa se esforçar em se alegrar no Senhor, porque as dificuldades, elas estão aí, queridos. E eu gosto de falar das minhas experiências e do que Deus tem feito na minha vida, porque o crente, ele tem que ter testemunho para contar, ele tem que ter vida para falar, ele tem que ter assunto para enriquecer o irmão, aumentar a fé da igreja, desenvolver um pensamento positivo. Não é isso mesmo? Né? As suas necessidades, amados, de Paulo eram reais, mas ele diz que aprendeu a viver contente mesmo na tribulação, né? É aqui que muita pessoa tropeça e peca, né? Ele disse aqui: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que eu e você podemos afirmar, nas nossas dificuldades, nos nossos momentos, que você não vê uma saída, e você poder pensar dessa forma? Será que naquela hora de dificuldade, de aflição, você consegue glorificar a Deus? Você consegue ser fiel naquele momento? Será que eu consigo? Ele disse que já tinha adquirido experiência em muitas situações da vida dele. No verso 12 ele fala: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, como de fartura e fome, assim de abundância como escassez. Então ele declara aqui que ele passou por todas essas situações, ele adquiriu toda essa experiência no ministério dele andando, depois que ele encontrou com Jesus. Presta atenção. Eu não sei vocês, mas a minha vida, pastor, ela começou a melhorar depois que eu encontrei Jesus. Depois que eu falei sim para Ele, que eu preciso da ajuda dEle. E eu tenho experiência para contar para vocês essa noite. Eu quero que vocês enriqueçam a sua fé comigo. E aqui nesse texto, no verso 12, amados, eu vejo a fidelidade de um homem no seu relacionamento com o seu Deus. Ele foi fiel em toda situação, ele foi fiel em toda a sua experiência, ele não retrocedeu, ele não abandonou o seu ministério, ele não perdeu a sua fé, ele tinha um foco de fazer a vontade de Deus, não importa o que ia acontecer. A história desse homem é fantástica, e é muitas vezes terrível, porque ele enfrentou situações que humanamente talvez eu e você não conseguiria passar. Mas ele pode dizer aqui no verso 13: eu tudo posso naquele que me dá força para continuar. Eu quero dizer para você que você pode também em Jesus, se você acreditar. Você pode continuar, não importa a dificuldade que você está passando, não importa a situação que você está vivendo. Eu creio nesse Deus que sustentou Paulo e que sustenta a minha vida, e que me dá força para continuar no caminho. Então ele foi fiel em todo o seu proceder, não murmurou da situação, não reclamou quando apanhou, não reclamou quando foi apedrejado. Quantos na igreja pecam nisso, não é verdade? Passa por uma situação, mas onde está Deus? Por que eu estou passando por isso? Será que Ele virou as costas para mim? Onde está o Deus
que prometeu tanta coisa, parece que ele me abandonou? Não parece que Paulo estava abandonado? Parecia, não estava abandonado. Aleluia, Deus estava lá, ó, de olho nele, cuidando dele do jeito dele. Porque Deus, às vezes, Ele quer cuidar de você do jeito dele. Mas você acha que não está bom. Aí você murmura e reclama onde a igreja peca. Mas Deus, por quê? Ele foi fiel no seu ministério, na sua fé, na sua caminhada, na sua missão. Nesse tempo de pandemia, queridos, eu também posso dizer que eu estou aprendendo a viver contente e em muitas situações da minha vida. Olha só. Tempo de pandemia. Quanta gente evaporou, né, pastor? Quanta gente que falava que era fiel e não é mais fiel depois da pandemia. Quanta gente que estava na presença do rei e sumiu. Medo de pegar vírus e morrer. Eu peguei a Covid, eu passei por ela, não morri, estou aqui. E Deus, Ele é maravilhoso, Ele cuidou de mim, da minha esposa e do meu filho. E eu posso falar para você que eu passei por situações, amados, que eu achei que eu não ia conseguir atravessar aquela situação, ia vencer aquele obstáculo. Porque depois da pandemia, muitas vezes me faltou o chão. Eu já não tinha recurso para honrar os meus compromissos. E quando falta o papel colorido, a gente fica meio abalado. Será que Deus está comigo? Olha a minha situação. Aonde está o Deus que prometeu tanta coisa boa? Será que Ele foi para outra galáxia, outro universo? Não. Não, no tempo da pandemia, eu aprendi que eu preciso confiar mais nesse Deus. Aleluias. Às vezes, quando o dinheiro falta, a gente não consegue se alegrar, né, pastor? Quando você abre a sua geladeira, ela não está do jeito que você quer. Você fala, Jesus, está branca a geladeira dentro. Não tem nada colorido. Não tem nada diferente. Não é verdade? E eu, como Paulo, tinha necessidades, amados. E não é necessidade pequena. Necessidade grande. Necessidade de bastante dinheiro. Eu falei para Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso de uma saída, eu preciso resolver. E eu queria resolver, eu queria fazer. Eu precisava de mais dinheiro. E eu joguei na Mega Sena, na Loto Fácil, eu comprei o Vale Sorte e não ganhei nada. Porque Deus não está nessas coisas. Ele não está nisso, esquece isso aí. E Deus vinha tratando comigo. E uma das minhas necessidades maiores que eu tenho é um financiamento que está bloqueado pela justiça. Eu entrei com uma ação contra o banco. Desde fevereiro não é debitado na minha conta um valor alto, porque ou eu pagava a vão ou eu comia, as duas não dava. Eu tenho necessidades ainda hoje. Eu entrei aqui, eu tenho necessidades, Deus sabe das minhas necessidades. Mas eu creio no Deus que Paulo fala, que Ele vai suprir cada uma das minhas necessidades. Ele vai suprir. E você ore, se você não sabia, agora você está sabendo. Eu quero que você ore por mim, igreja querida de Jesus. Quando você entrar no teu quarto, meu irmão, lembra do presbítero Augusto, Senhor, dá vitória para ele na justiça. Porque eu tenho colocado diante de Deus, toda vez eu lembro da passagem do juiz Inico, pastor, que a mulher importunava o juiz, resolve a minha situação, resolve a minha situação, resolve a minha situação. Até que o juiz estava por aqui que aquela mulher resolveu. E eu tenho colocado a minha causa na mão do juiz de toda a terra. E eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma resposta, eu estou precisando que Deus resolva essa minha necessidade. Porque a van ainda não é minha, uma parte é do banco. Mas Jesus está cuidando. Ele está cuidando de mim como Ele cuidou de Paulo quando ele estava na tribulação. Isso aqui você precisa entender. Nós precisamos acreditar na verdade.
Eu estava sofrendo, eu estava sobrecarregado, queridos. Eu estava com medo. Eu estava inquieto. Porque o dinheiro foi diminuindo e as contas não diminuiu. Eu falava, Deus, precisa acontecer um milagre, precisa acontecer. Precisa acontecer alguma coisa. E eu me senti impotente, me senti frustrado e eu não consegui resolver nada. Até o dia que caiu a minha ficha, eu resolvi colocar nas mãos do Senhor as minhas dificuldades. Até o dia que eu resolvi entregar para Ele aquilo que eu não tinha poder para resolver. É como o salmista escreveu, você tem que entregar o teu caminho ao Senhor e confiar nele. Porque se você não entregar e não confiar, você perdeu. E eu estava numa sinuca. E eu resolvi dentro de mim, tomei uma postura, Senhor, agora está tudo na sua mão. Eu não consigo fazer nada, eu não tenho poder para fazer nada. Eu dependo do que o Senhor me ajude e abra a porta para mim e faça milagres. E quando eu entreguei, pastor, as coisas começaram a mudar. Presta atenção. As coisas começaram a mudar. Aquilo que parecia impossível, dentro da minha cabeça, já não era mais impossível. Começou a acontecer milagres. Mesmo eu tendo que enfrentar o inimigo, que tentou muitas vezes me deprimir, me jogar no chão, eu venci ele, porque o Senhor me ajudou na luta. Ele estava comigo. Porque a hora que você está frágil, a hora que você está, de uma certa forma, debilitado, amados, é aí que ele vem incomodar você. E vem ainda falando que você não vai conseguir. Falei, eu vou. Nessa hora que você tem que clamar o nome de Jesus, aleluia, e confiar nele, né? Financeiramente, irmão, a pandemia me atrasou muito. Eu já era para estar com a van quitada. Meu projeto era já comprar uma chácara, comprar a 4ª van. Presta atenção, eu tinha 3. Presta atenção nas coisas. Eu não vim aqui falar dos meus problemas para você, das minhas necessidades. Eu venho aqui falar de um Deus que eu acredito que Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele está presente e Ele quer fazer o impossível para mim e para você, se a gente acredita nele. Eu sou tão pecador quanto vocês, eu sou tão problemático como qualquer outro aqui. Eu não sou de outro planeta, pastor, eu sou daqui da terra. Eu vim da terra, eu sou barro, eu sou pó, eu não sou quase nada. Se Deus se afastar de mim, o outro me devora. Mas Ele está cuidando de mim. E as coisas estão dando certo, estão começando a caminhar. Eu ainda estou no deserto, mas o deserto, irmãos, ele tem feito um bem para a minha alma violento, pastor. Porque no deserto, irmãos, eu dobrei mais o meu joelho, eu aprendi a confiar muito mais em Jesus do que eu confiava. Eu aprendi a confiar nele. Eu confiava, sei lá, o quanto que era o meu nível de confiança em Jesus antes da pandemia, não sei. Quanta gente sucumbiu na pandemia, quebrou, faliu, se suicidou, morreu, acabou. Você não acha mais? Eu estou aqui vivo. Eu estou aqui para glorificar o nome dEle e que Ele tem cuidado de mim. Eu tenho certeza aqui que pessoas aqui têm vitória para contar. Porque Jesus está cuidando da gente. Isso aqui um dia tudo vai passar, meu querido. Nós não estamos estudando Apocalipse aí, as coisas vão acontecer, pode se preparar. Pode se preparar para encontrar com o teu Deus, que você vai ter que encontrar com Ele. As coisas começaram a mudar. No meu deserto eu sempre encontrei água. Não estava seco. Eu sempre encontrei água. Quando eu estava angustiado, eu clamei, Ele sempre me ouviu. Porque os ouvidos de Deus, eles não estavam tapados para me ouvir. Porque os meus pecados já foram todos perdoados. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, diz a palavra. Eu tenho tentado me esforçar em agradar a Deus e andar na presença dEle. Eu tenho me esforçado. Eu não sou melhor do que ninguém aqui. Eu não sou merecedor de mais do que vocês, não. Né? Então está acontecendo coisas. Quando começou a acontecer as coisas? Quando eu entreguei. Quando eu não tinha poder mais para fazer, para resolver.
Eu falei, Jesus, agora daqui para frente é o Senhor. Aí começou a acontecer, eu consegui pagar cartão que estava lá em vários mil, eu consegui pagar isso, eu consegui pagar aquilo. E Deus, Ele tem feito maravilhas, milagres na minha vida. Eu estou vivendo um tempo de deserto, mas com milagre. Porque Deus sustentou mais de 1 milhão no deserto, vocês esqueceram disso? Só ficou morto, só ficou os cadáveres dos infiéis no deserto, que não acreditaram na promessa que era possível entrar na terra prometida. Outro dia eu ministrei aqui, não seja incrédulo. O incrédulo não ganha nada, não recebe nada. Acredita em Jesus, que Ele tem poder para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Tem um texto da palavra que eu gosto: se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está lá em Isaías capítulo 2. Eu creio na obra completa de Jesus na cruz por mim. Ele não veio só me salvar, Ele não veio só me libertar da condenação do inferno, Ele veio me dar prosperidade, Ele veio me dar felicidade, Ele veio trazer saúde para mim. Porque como o pastor ministrou, nós somos templo dEle. Nós somos templo desse Deus. Deus falou que não ia habitar mais em construção feitas por mãos de homens, não foi isso? Que Ele ia habitar dentro de mim e de você. De que jeito? Pelo Espírito Santo. E no deserto, Ele não me decepcionou, pastor. Não. Ele não me decepcionou no deserto. Toda vez que eu precisei, Ele estava com a mão furada para mim. Ele não virou as costas para mim. Talvez eu nem mereceria tudo isso. Mas é por causa do amor dele que nós estamos respirando. Só por causa disso. E já é o suficiente. Porque Jesus, Ele é suficiente para mim e para você. No que você precisar, meu querido. Seja no mundo material, seja no mundo espiritual. Ele tem vitória para você se você crer. Tenha fé em Jesus Cristo. Ele é real. Hoje eu senti Ele comigo. Todo o tempo. Não é uma lenda, não é um mito, não é uma historinha antiga, não. Isso aqui é real. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sabia que Ele era real. Embora muitas vezes eu virei as costas, eu pequei, eu me rebelei. Mas eu voltei para Ele. Porque eu sabia que Ele é o que faz acontecer. Que faz o mundo girar. Está entendendo? Jesus é que faz a terra girar. E hoje eu tenho vitória para contar, né? As minhas 2 vans estão cheias na hora do almoço. A cara está apavorada aí, que tem um monte de criança. E como é que vai fazer? Amém, glória a Jesus, né? E já tem a ideia, pastor, de voltar a comprar a 3ª van que eu vendi, né? Talvez por ano que vem. Então fala sério, Jesus não é legal, não é maravilhoso? Claro que é. Ele é fiel, queridos. Ele é fiel demais, Ele é bom demais, Ele é nota 10, é show de bola. Ele é o nosso Deus, Ele está preocupado comigo e com você. Ele quer colocar na sua mão aquilo que você precisa, presta atenção. A Bíblia não tem promessa para enriquecer, para você ter milhões na poupança, não existe isso. Necessidade suprida para mim, pastor, é eu ter meu alimento, eu ter minha casa, eu ter meu carro, eu poder botar combustível e andar. Se eu precisar ir para a praia, Deus vai me ajudar a ir na praia. Se eu precisar fazer isso, fazer aquilo, Deus vai fazer acontecer. Isso chama necessidades supridas. O apóstolo tinha necessidades. Deus supriu ele no ministério dele, sustentou ele de toda forma, livrou ele de todo mal, até cumprir a missão. E como ele encerrou, né? Combati o bom combate, guardei a fé, venceu, porque Jesus estava com ele. Ele quer estar aqui com a gente, Ele quer ajudar você a completar a tua carreira. O propósito que Ele tem para a sua vida, se você crer, vai ser realizado. Os teus sonhos, se você crer, serão realizados. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quer colocar você por cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não por baixo, se você crer e obedecer. Quem tem necessidade aqui? Eu também tenho. Estamos no mesmo barco, pastor.
Vamos remar junto para encontrar o Mestre. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Você está com mais fé agora? Aumentou um pouquinho o seu grau de fé? Creia que Ele pode fazer na sua vida, queridos. Só Ele tem poder para mudar a nossa história. Só Ele tem poder para mudar o curso da nossa vida. Só Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Só Ele tem poder para nos levar para o céu, aleluia. Só Ele tem esse poder. Coloca diante do Senhor a tua necessidade, como Paulo tinha. Coloca diante dele essa inquietação. Entrega para Ele aquilo que você não está conseguindo resolver. Entrega na mão do Senhor. Para de sofrer. Eu estava sofrendo, dando cabeçada em parede. Jesus não quer sofrimento para você. Jesus quer que você seja livre, que você seja feliz, que você esteja de boa na presença dEle. Leve, gostoso, tranquilo, despreocupado. Ele não falou para você não ficar ansioso pela vossa vida, com as coisas da vida, não foi isso? Olha os passarinhos, eles não plantam e não colhem, mas eles têm alimento. Por que vocês estão inquietos? Eu estava inquieto dessa forma. Vamos orar? Deus, nós te bendizemos nessa noite, ó Pai, porque o Senhor é um Deus real. O Senhor é um Deus que se importa. O Senhor é um Deus que se preocupa com os seus filhos, com aqueles que te amam, com aqueles que são fiéis contigo. Olha as necessidades dessa igreja, de cada um que está aqui nessa noite, ó Pai. E estende a mão, Senhor, e dá vitória para quem precisa. Abre a porta necessária, multiplica o azeite, a farinha sobre cada vida, sobre cada lar, do dizimista, do ofertante. Faz os teus milagres que o Senhor tem feito, papai, em muitas vidas. Que os milagres aconteçam, papai, na vida daquele que acredita, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Coloca a vitória, a bênção na mão do meu irmão, Pai. A bênção que enriquece e não acrescenta dores. Realiza, meu Pai, tudo isso, papai, porque o Senhor é maravilhoso mesmo. Assim eu oro e peço e abençoo cada um que creu nessa palavra, em nome de Jesus. Toma posse, meu querido. A vitória é sua se você crer, amém? Glória a Jesus.